Seja bem-vindo à 30ª aula do nosso curso de discipulado e recepção de novos membros. Hoje, no capítulo 29 da Confissão de Fé de Westminster, estudaremos sobre a ceia do Senhor. Alguns assuntos que nós veremos aqui nessa lição. O que é a ceia do Senhor? Quais são os benefícios que ela nos traz? No que diferimos dos católicos e dos luteranos em relação à ceia do Senhor? No que o sacramento da ceia opõe-se à missa católica romana? O que significa participar dignamente da ceia do Senhor? O que significa tornar-se réu do corpo e do sangue de Cristo? Esses e outros assuntos serão abordados na aula de hoje. O parágrafo 1º nos diz: na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento de seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, para selar os verdadeiros crentes todos os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e seu compromisso de cumprir todos os seus deveres para com ele, e ser também um vínculo e penhor da sua comunhão com ele e de uns com os outros, como membros do seu corpo místico. Vamos lá? Vamos entender este parágrafo. 4 pontos devem ser destacados aqui no primeiro parágrafo. Nós falamos aqui sobre a instituição da ceia, sua perpétua obrigação, seu propósito e o seu efeito. Vamos ver cada um desses pontos. Tal como nos diz a Confissão de Fé, então nós vemos que a instituição da ceia do Senhor foi pelo próprio Senhor Jesus Cristo, não resta dúvida disso. Dos 4 evangelhos, 3 narram em detalhes a instituição da ceia do Senhor. E sendo ele o Filho de Deus, o Deus encarnado, o próprio Deus que se encarnou, a autoridade dele para instituir a ceia do Senhor deve nos remeter então ao próximo ponto, a próxima verdade que nós destacamos aqui neste parágrafo. O segundo ponto destacado aqui é a sua perpétua obrigação. A ceia do Senhor ela é destinada a ser observada pelos crentes até o fim dos tempos, os quais deverão observá-la, obedecê-la, sempre como em cumprimento às palavras de Cristo, quando Cristo diz, em memória de mim. A igreja primitiva não se descuidava dessa ordem. Lá em Atos 2:42, nós vemos também nos escritos apostólicos, sempre nos mostrando que a ceia do Senhor não se tratava de uma opção, mas sim de uma ordem que eles levavam a sério. E, portanto, nós também devemos fazer o mesmo. Todos os ramos da igreja cristã observam este sacramento. É claro que uns fazem um sentido diferente dos outros. Por isso mesmo nós devemos saber qual é o propósito da ceia. Vamos então ver o terceiro ponto aí, que é o propósito da ceia do Senhor. Quanto ao propósito da ceia do Senhor, nós podemos falar de propósitos, Estes podem ser apresentados nos seguintes tópicos. Primeiro, é uma lembrança da morte do Senhor Jesus Cristo, pelo fato do pão e vinho simbolizarem o seu corpo e sangue. 2, em memória de Cristo, isso significa manifestar a sua morte até que ele venha. Nós vamos celebrar e vamos falar da morte e da ressurreição de Jesus até o dia da vinda dele, ou no caso, até o dia da vinda de Cristo. A igreja de Cristo deverá cumprir esse mandamento, sempre apontando para o que Cristo fez e o que ele promete ainda fazer. E a ceia do Senhor, ela é um testemunho, por isso mesmo, ela é um testemunho vivo da nossa fé e obediência a Cristo. Deixar de celebrar a ceia do Senhor é um péssimo testemunho. E em terceiro lugar, o terceiro propósito aí que nós podemos destacar é que ela é um selo do pacto evangélico, no qual todos os benefícios do novo pacto estão significados, selados e aplicados aos crentes. O sangue de Cristo, simbolizado no vinho,
é o selo do pacto da nova aliança, o pacto da graça. Ele nos promete todos os recursos para a nossa fé. E por isso, ao tomarmos o cálice, estamos solenemente nos comprometendo a uma total consagração e a tudo quanto se acha envolvido nos requerimentos do Evangelho de Cristo. Não como os entendemos, mas como Cristo os planejou e requer de nós. Então veja bem, o grande esforço do crente deve ser entender o que Cristo quer, o que Cristo ordenou, e não o que achamos. Nós não fazemos axiologia, nós fazemos teologia. Nós temos que entender o que Cristo quis, o que Cristo quer para nós, quando ele instituiu a ceia, quais são os objetivos, os propósitos dele para nós, como nós vimos aí enunciados no parágrafo 1º. Então, nós devemos entender que é do jeito de Cristo e não do nosso jeito. Celebrar a ceia do Senhor é, portanto, então, um dos principais testemunhos que a Igreja de Cristo dá neste mundo de sua fé em Cristo Jesus, testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Não descuide-se da ceia do Senhor. Nesse parágrafo, então, nós vemos o seu efeito. Nós já vimos a instituição da ceia, a sua perpétua obrigação e o seu propósito, ou os seus propósitos, né? E então agora vejamos o seu efeito, né? Paulo pergunta lá em 1 Coríntios 10:16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Essas palavras mostram a profunda comunhão que foi efetuada por meio do sacrifício de Cristo com o crente. É claro que os elementos não nos unem a Cristo somente por eles próprios, mas o sacrifício de Cristo, que é representado nos elementos do pão e do vinho, é o sacrifício de Cristo que nos une a Ele. Quando celebramos a ceia, estamos celebrando a nossa união com Cristo. Assim sendo, essa mesma comunhão de Cristo com o crente se faz ver também em toda a igreja. Cada crente é membro um do outro. É por isso que é isso que significa a expressão aí do parágrafo, corpo místico de Cristo. Sei que a palavra místico nos nossos dias ela tem uma conotação estranha, né? Mas místico significa misterioso, algo envolvido em mistério, né? E como é misterioso, né? Que lindo mistério é este, né? Saber que nós estamos unidos uns aos outros, mesmo distante fisicamente, mas estamos unidos espiritualmente por meio do sacrifício de Cristo. E quando celebramos a ceia, celebramos essa união com Cristo e com os nossos irmãos. Mais à frente eu falarei sobre aquela advertência que Paulo faz a nós sobre quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu vou trabalhar mais essa declaração mais à frente com vocês. Os parágrafos 2 a 6 do capítulo 29 da Confissão de Fé apontam diretamente para as distorções e heresias do catolicismo romano em relação à ceia do Senhor, tais como, vejamos aí, a palavra Eucaristia, né? A primeira, embora a palavra Eucaristia venha do grego ações de graça, né? Ela por si só não é nada herético nisso, não é nenhuma heresia, mas o entendimento que a Igreja Romana tem da Eucaristia, ele é herético. A Eucaristia para a Igreja Católica, os católicos, eles creem que Cristo lhes está sendo oferecido em sacrifício novamente. Por isso mesmo, após a confissão auricular com um padre, eles participam da comunhão. Mas a ceia do Senhor não remove pecados, tal como nós lemos aí no capítulo 1, no parágrafo 2. Neste sacramento, Cristo não remove, não é oferecido, neste sacramento, Cristo não é oferecido a seu Pai, nem de modo algum se faz um sacrifício real para a remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos. Então aqui nós temos essa primeira heresia, né, católica em relação à ceia do Senhor. Lembre-se, a Eucaristia, por essas e outras coisas, não é a mesma coisa que a ceia do Senhor, embora digam que é a mesma coisa, mas não é. Né? O significado da Eucaristia e tudo mais ali envolvendo
a celebração da Eucaristia católica nada tem a ver com o que nós cremos. Então, o fiel católico, após confessar-se com o padre, ele vai participar da Eucaristia. Mas veja bem, a ceia ela não remove pecados. Infelizmente, nós temos até mesmo dentro das nossas igrejas, e muitas igrejas evangélicas estão ensinando isso, né, que a ceia tem algum poder miraculoso para curar enfermidades, perdoar pecados, e não é assim. Aliás, nós não podemos participar indignamente da ceia do Senhor. E uma das formas de participar indignamente da ceia do Senhor é participando com pecados não confessados e não abandonados. A Eucaristia significa ação de graças. É claro que deve haver em nosso coração alegria e gratidão a Deus por causa do sacrifício de Jesus, o qual foi único e não se repete jamais. O sacrifício de Cristo foi voluntário e lá na cruz do Calvário, por isso mesmo, aqui a Confissão de Fé o chama de uma oblação espiritual. O que é uma oblação? Oblação é um dom, uma dádiva, uma oferenda, uma oferta. Então, o sacrifício de Cristo foi uma oferta espiritual e que merece todo o louvor possível a Deus. Todo o louvor que deve ser dado a Deus em virtude do sacrifício de Jesus. Mas ele não se repete mais. Foi de uma vez por todas. Por isso mesmo, além da Eucaristia, há também outro erro da Igreja Católica, que é a missa. A missa ela não é um culto, ainda que existem elementos culticos de adoração ali na missa, mas ela não é um culto. Ela é antes um novo sacrifício de Cristo, uma repetição do mesmo. A cada vez que eles realizam a Eucaristia, como é chamada ali a ceia do Senhor, Cristo está sendo novamente sacrificado. Por este motivo, somente o clérigo, o padre, toma o vinho, por ser ele o vigário, o substituto de Cristo aqui na terra. Assim sendo, só ele pode tomar o cálice, porque isso, por si só, é um descumprimento da palavra do Senhor Jesus, que nos ordenou que todos os crentes devem participar não só do pão, mas também do cálice. Além disso, a missa ela é uma flagrante desobediência à palavra de Deus, pelo fato de que, lá em Hebreus 7, 27, é dito que sobre o sacrifício de Cristo, que ele foi realizado de uma vez por todas e não se repetirá jamais. Como então eu posso participar de uma cerimônia que diz que está repetindo o sacrifício cruento de Cristo? O Concílio de Trento, veja bem, estou citando aqui o que eles próprios dizem. O Concílio de Trento, na seção 22, capítulos 1 a 3, que diz que a Eucaristia é tanto um sacramento quanto um sacrifício. Por esse motivo, um crente não deve participar de qualquer cerimônia católica, ainda que sejam atos ecumênicos. Não pode haver união da luz com as trevas. Eu não participo de atos ecumênicos, eu não realizo cerimônias ecumênicas, eu não participo de missas católicas, pelo fato de que uma missa católica, como eles próprios definem, a missa é uma repetição do sacrifício de Cristo. E então, no momento em que alguém está lá participando da missa, ainda que seja só através de gestos, de símbolos, mas a intenção deles é justamente essa, uma repetição do sacrifício de Cristo. Eu não posso admitir uma coisa dessas. Eu não posso concordar com algo que a Bíblia deixa bem claro que jamais se repetirá o sacrifício de Cristo. Então, se você um dia for convidado a participar de um ato ecumênico, recuse. Se você for convidado a ser uma testemunha, um padrinho, como eles chamam, num casamento ou num batismo, recuse. Você estará participando, tomando parte em algo abominável aos olhos de Deus. Não participe jamais de algo tão contrário à palavra do Senhor. No parágrafo 3º nós lemos: nessa ordenança o Senhor Jesus constituiu seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do comum para o uso sagrado, para tomar e partir o pão, tomar o cálice dele, participando também, e dar ambos os elementos
aos comungantes e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Ok? Vamos lá? Nós já vimos no capítulo 27, parágrafo 4, que somente os ministros devidamente ordenados podem administrar os sacramentos. Aqui vemos como os ministros devem administrá-los. Primeiramente, eles devem administrá-los, os ministros devem administrar os elementos da ceia da seguinte forma. Primeiro, declarar ao povo a sua palavra de instituição, isto é, orientar a igreja quanto à ceia. 2. Abençoar os elementos, consagrando-os a Deus, retirando-os do seu uso comum. Tomar e ministrar ambos os elementos à congregação e somente aos que se acham presentes no culto. Fora do ambiente de culto, nenhum sacramento deve ser administrado. É claro que, por exemplo, eu como pastor, eu tenho a prática de levar a ceia para aqueles irmãos que estão enfermos e impossibilitados de participarem da ceia do Senhor. Lá, estando com eles, geralmente eu levo um oficial comigo, um presbítero comigo, e está ali presente um presbítero ou um diácono, e nós fazemos um culto a Deus. Uma cerimônia simples, mas simplificada, porém um culto onde eu ministro a palavra, onde há oração, onde há cânticos, hinos de louvor ao Senhor, e assim a ceia é ministrada nesse contexto. Nós, oficiais, estamos ali representando a igreja. E assim, então, ainda que não esteja toda a congregação ali presente, mas representada na figura dos seus oficiais, a igreja, então, ali celebra a ceia com aquele irmão que está enfermo. Essa é uma prática que eu e muitos outros pastores adotamos. Voltando aí aos erros católicos em relação à Eucaristia, à ceia do Senhor, então agora falamos, além da Eucaristia, da missa, agora falamos sobre a superstição em torno dos elementos. Diz aí o parágrafo 4. A missa particular ou recepção dos elementos ou do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, a elevação ou procissão deles para serem adorados, é uma conservação e a sua conservação para qualquer pretenso uso religioso são coisas contrárias à natureza deste sacramento e à instituição de Cristo. Bem, que a Igreja Romana é muito mais uma seita supersticiosa do que uma religião cristã, isso não resta dúvida, né? Após o estabelecimento da doutrina da transubstanciação, o que é a doutrina da transubstanciação? Daqui a pouco eu voltarei e falarei sobre ela. Mas a doutrina da transubstanciação ensina que no momento em que o padre ali toma o pão e o cálice, né, e repete as palavras que o Senhor Jesus disse: isto é o meu corpo oferecido por vós, este é o meu sangue derramado por vós, o pão e o cálice, eles se transubstanciam, ou seja, eles mudam a sua substância e passam a ser literalmente o corpo de Cristo. E aí toda sorte de superstição foi criada em torno dos elementos. Por exemplo, eles não dão pão para o povo. Os padres fazem um preparo ali chamado hóstia, em pequenas porções, e as pessoas não podem mastigar a hóstia. Eles devem deixar a hóstia dissolver na boca. Minha esposa conta que quando ela foi fazer a sua primeira comunhão, a freira que a instruiu ali disse para ela: não morda a ceia do Senhor, porque vai sair sangue se você morder a hóstia. Vai sair sangue na sua boca. Chuta, qual foi a primeira coisa que ela fez? Uma menina de 12 anos, qual foi a primeira coisa que ela fez quando ela pôs a hóstia na boca? Mordeu, não saiu sangue algum, né? Mas você vê, por exemplo, o sacrário, que é aquele instrumento que parece uma taça gigante, né? O sacrário é onde fica o resto das hóstias que sobraram, não foram todas usadas ali naquela missa, elas são guardadas ali porque eles entendem que não pode jogar fora, não pode fazer outra coisa senão guardar ali, porque ela é agora corpo de Cristo. Você não pode jogar o corpo de Cristo fora.
aquilo ali se tornou literalmente o corpo de Cristo. Não é apenas uma substância feita de trigo, ou sei lá do que, mas agora é literalmente o corpo de Cristo. Eles também eles dizem que somente o padre pode tomar o vinho, porque assim como Cristo derramou seu sangue, sendo o vigário, sendo o padre, o vigário de Cristo, o substituto na terra, só ele pode então tomar o cálice do sofrimento de Cristo. Porque só Cristo pode tomar o cálice por nós. Então, assim, só o padre pode tomar o cálice, porque ele é o substituto de Cristo na terra. Mas Cristo não disse isso. Cristo disse que nós devemos comer e beber do pão e do cálice. Né? Observe como que eles contrariam a ordem de Cristo de forma clara, de forma absurdamente clara. Né? Então, tomemos cuidado com isso. No parágrafo 5º, nós encontramos aí os elementos exteriores deste sacramento, devidamente consagrados ao uso ordenado por Cristo, têm tal relação com Cristo crucificado que, verdadeiramente, embora só num sentido sacramental, são às vezes chamados pelos mesmos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Se bem que, em substância e natureza, conservam-se verdadeira e somente pão e vinho, como eram antes. O que nós entendemos aqui é o seguinte, nós temos aqui o entendimento correto a respeito dos elementos da ceia. Eles permanecem o que são em sua substância, pão e vinho, então não existe uma transubstanciação como prega a igreja romana. Eles continuam pão e vinho, eles simbolizam o corpo e o sangue de Cristo e por isso, num sentido sacramental, são também chamados de corpo e sangue de Cristo, sem contudo deixarem de ser pão e vinho. Então, quando nós falamos aqui, quando eu tomo o pão e digo o corpo de Cristo, eu tomo o cálice e digo o sangue de Cristo, obviamente ali não estou dizendo de forma literal. Eles são chamados, né, pelo que eles simbolizam, corpo e sangue de Cristo. Tão somente isso, são símbolos. Qualquer entendimento que passe desses limites é errôneo e supersticioso, como, por exemplo, a doutrina católica da transubstanciação. Vejamos, então, o que quer dizer essa doutrina no próximo parágrafo. Então, aqui nós chegamos à quarta heresia da Igreja Católica em relação aos elementos da ceia, né? A idolatria dos elementos na transubstanciação, a idolatria dos elementos aí, né? A doutrina católica da transubstanciação é uma heresia porque afirma que o pão e o vinho passam pela transformação e se tornam literalmente corpo e sangue de Cristo. O pão e vinho, transformação em corpo e sangue, alma e divindade de Cristo. Por isso representam, preservam a hóstia cuidadosamente guardada naquele lugar chamado Santíssimo ou Sacrário, como é chamado, para ser adorada. Né? Ali a hóstia ela não vai ser reaproveitada, ela passa a ser adorada. Você pode ver a devoção que eles têm em torno daquele objeto. A transubstanciação, ou como eu já disse, é a transformação da substância do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo. Sabe-se que para o catolicismo, quando o clérigo levanta ali os elementos, ocorre a transubstanciação. Quando o padre, você já viu as celebrações, o padre ele toma ali a taça e a levanta, né? E nesse momento em que ele eleva os elementos, né, ali acontece a transformação, a transubstanciação. Né? Por causa isso tudo por causa do entendimento que eles têm sobre a missa. A missa é um sacrifício de Cristo, uma repetição do sacrifício de Cristo. E quando é que acontece esse sacrifício de Cristo durante a missa? É quando os elementos são elevados e consagrados ali. Você pode ver que eu evito fazer isso. Né? Eu evito essa atitude. Eu vejo até muitos pastores fazendo isso, pegando ali uma taça de vinho ou um pedaço do pão ali e levantando e mostrando para a igreja. Eu evito isso.
porque especialmente aqueles que vieram do catolicismo e sabem dessa doutrina, nessa hora podem ter alguma confusão. Mas como assim? Aqui eles também creem na transubstanciação? Também não somos como os luteranos que creem na consubstanciação. Qual a diferença da transubstanciação para a consubstanciação? A diferença é que enquanto a transubstanciação ela acontece no momento em que o padre consagra os elementos, né, segundo eles entendem, os luteranos, Lutero entendia que a consubstanciação, ou seja, no momento em que Cristo segurou em suas mãos o pão e o cálice, então ele podia dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, enquanto ele segurava em suas mãos, então tudo ali era uma coisa só. Não deixou de ser uma transubstanciação, não deixou de cair no mesmo erro do catolicismo. Vejamos então agora qual é a visão bíblica e reformada da ceia do Senhor, nos dois últimos parágrafos da nossa lição. Os dois últimos parágrafos da nossa lição de hoje, eles mostram a concepção bíblica e reformada da ceia do Senhor. Então, no parágrafo 7, nós lemos: os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis deste sacramento, também recebem intimamente, pela fé, a Cristo crucificado e a todos os benefícios de sua morte, e deles se alimentam não carnal ou corporalmente, mas real e verdadeira e espiritualmente, não estando o corpo e o sangue de Cristo corporal ou carnalmente nos elementos do pão e vinho, nem com eles ou sob eles, mas espiritualmente e realmente presentes à fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos em relação a seus sentidos corporais. Bem, vamos entender aqui melhor o que está dizendo este parágrafo. Estes dois últimos parágrafos, então, nos ensinam a doutrina reformada sobre a ceia do Senhor, quanto ao sinal e à graça significados pelo sacramento, né? pelo símbolo do pão e vinho. Isto é, quanto à natureza da presença de Cristo no sacramento e o sentido em que, consequentemente, se diz que o recipiente, a pessoa que recebe de forma indigna, se alimenta do corpo e do sangue de Cristo. Podemos expressar essa doutrina da seguinte forma: o pão e o vinho continuam pão e vinho, apenas simbolizam o corpo e sangue de Cristo, o nosso Salvador. O corpo e o sangue de Cristo estão presentes virtualmente, isto é, as virtudes e os efeitos do sacrifício do corpo do Redentor na cruz se fazem presentes e são realmente comunicadas no sacramento. A pessoa que comunga e que recebe com dignidade ou dignamente pelo poder do Espírito Santo, o qual usa o sacramento como um instrumento de acordo com a sua vontade soberana. Nesse fato também segue-se que os crentes, no mesmo sentido, recebem e se alimentam do corpo e do sangue de Cristo em outras ocasiões, sem o uso do sacramento, fazendo uso de outros meios de graça, como por exemplo a oração, a meditação na palavra, o culto, a comunhão com os irmãos. É importante você entender isso. No momento em que nós celebramos a ceia do Senhor, Cristo está presente ali conosco espiritualmente. Então a presença dele é real, né? Mas não que ele se transformou em pão ou se transformou em cálice, não, mas sim que ele está ali presente realmente de forma espiritual. E assim como o pão e o vinho são alimentos para o corpo, a presença real de Cristo para nós alimenta a nossa fé, alimenta a nossa esperança nele. Além da ceia do Senhor, tenho dito isso em outras lições e repito aqui, nós temos outros meios de graça, que é a oração, a exposição das Escrituras, a pregação, né, a recepção das Escrituras, o louvor, ali, a comunhão, o culto ali a Deus, junto com outros irmãos, a comunhão com os irmãos, tudo isso são meios de graça para a nossa fé. Lembre-se, meios de graça não são meios de salvação, são meios de santificação. Nós não somos salvos por praticarmos esses meios. Nós somos santificados, nós somos purificados, nós somos aperfeiçoados quando os
praticamos de forma correta, de acordo com a vontade de Deus. No 8º parágrafo, nós temos uma advertência séria aqui aos ímpios que participam da mesa do Senhor. E porque nós não podemos permitir que eles participem. Ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis deste sacramento, todavia não recebem a coisa por ele significada, mas pela sua indigna participação tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor, para a sua própria condenação. Portanto, todos estes, como são indignos de gozar comunhão com o Senhor, são também indignos da sua mesa, e não podem, sem grande pecado contra Cristo, participar destes santos mistérios, nem a eles ser admitidos enquanto permanecerem nesse estado. Bem, os crentes se alimentam não pela boca do corpo e do sangue de Cristo, né? Não é quando nós comemos que somos alimentados, mas sim pela fé pela fé em nossa alma, pela fé em Cristo gerada em nossa alma, nós somos alimentados com os benefícios assegurados pela morte sacrificial de Cristo lá na cruz do Calvário. E o Espírito Santo aplica ao coração dos crentes esses benefícios quando os crentes, pela fé, se alimentam dessas verdades. É por isso que por esse motivo que a um descrente a ceia não deve ser administrada, pois o descrente não aceita e nem mesmo crê como se deve no sacrifício de Cristo. Que sentido faz ele participar da ceia do Senhor se ele não crê na obra de Cristo? Portanto, todos quantos são reconhecidamente incrédulos e cuja descrença é manifesta, quer por sua ignorância, quer por sua impiedade, devem ser impedidos, tanto por sua própria causa, como por causa de Cristo, de aproximar-se da mesa do Senhor, até que sejam capazes de fazer uma pública e confiável profissão de sua fé. Nós não ministramos a ceia aos incrédulos, né? E algumas igrejas até têm a prática de dizer o seguinte: nós vamos fazer uma ceia, a ceia do Senhor, mas não vamos avisar para ninguém mais, para que nesse dia não venha nenhum visitante, nenhuma pessoa de outra igreja, somente nós aqui vamos participar da ceia do Senhor. Eu não tenho dificuldade alguma se durante a ceia tiver ali um incrédulo participando do culto, mas ele não vai participar da ceia. E eu digo com todas as letras, quem vocês estão conosco na igreja, vocês sabem disso. Eu digo com todas as letras que ele não deve participar da ceia do Senhor, porque ele não ainda é salvo em Cristo Jesus, aquela mesa não é para ele. Isso é muito sério, porque se ele participar, ele está participando de forma indigna, ele não crê no Senhor Jesus como se deve, ainda que ele creia que Jesus exista, mas ele não entregou a sua vida a Cristo, ele ainda não é transformado e regenerado. Os benefícios do sacrifício de Cristo não estão presentes na alma dele, porque então ele vai participar do símbolo ou da ceia que simboliza esses benefícios. Não tem sentido algum. Ainda cabe aqui uma palavra sobre o discernimento, né? É fundamental ter discernimento ao participar da ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios 11, 29, a Bíblia diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Observe que a Bíblia não diz quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, mas sim quem come e bebe sem discernir o corpo. A palavra corpo aqui significa a igreja de Cristo. Se Paulo tivesse dito quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, então poderíamos entender que ele estivesse falando da ceia do Senhor. Mas aqui ele está falando da igreja. Quem participa da ceia do Senhor e não compreende o que é ser igreja de Cristo, o que é estar unido a Ele e aos irmãos, e no que essa união implica, estará trazendo juízo para si. Juízo de Deus, não dos homens. Eis por esta razão que não ministramos a ceia para crianças, porque as crianças, embora façam parte da aliança, embora recebam o selo da aliança, que é o batismo, diferentemente do batismo, é exigido na ceia o discernimento. E uma criança não tem o discernimento ainda da ceia do Senhor. A partir do momento que ela discernir o que é ser igreja de Cristo, a partir do momento que ela discernir essas verdades da obra de Cristo em sua vida, então ela vai fazer a sua profissão de fé,
tornar-se um membro comungante e, consequentemente, participar da ceia do Senhor. Chegamos então ao fim da nossa lição e ressaltamos então que a ceia do Senhor é um dos 2 sacramentos dados por Cristo, nós não podemos nos descuidar deles. A igreja deve celebrá-la até o fim dos tempos, até a volta de Cristo. A presença real e espiritual de Cristo não transformam os elementos, mas sustenta a nossa alma. E os ímpios não podem participar da ceia do Senhor, pois atrairão juízo para si. Essas verdades devem ficar bem claras para você nessa lição. Bem, não se esqueça de memorizar o Catecismo Maior, as perguntas 155 a 157. A 155 diz: como se torna a palavra eficaz para a salvação? 156, deve a palavra de Deus ser lida por todos? 157, como deve ser lida a palavra de Deus? Então, você tem as respostas aí na apostila, memorize as perguntas, memorize também as respostas, com certeza você terá um grande ganho e crescimento espiritual. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.